Olá, tudo bem? Estamos hoje aqui mais uma vez para mais um Perspectivas Podcast. E hoje, mais uma vez, teremos um tema especial com convidados especiais. E a temática de hoje dirá respeito a canabidiol. E para falar com vocês sobre, eu tenho aqui dois convidados, né? O médico Fred Mundaka e o neuropsicólogo Luan Gama. Eu vou oportunizar agora que eles se apresentem, né? E a gente já iniciar aqui um papo muito massa sobre esse assunto. Pode falar. Obrigado pelo convite, meu querido Islânio. É uma honra estar aqui. Sou Fred Mundaka, sou diretor do Instituto Mundaka, uma policlínica, na verdade, que junta vários profissionais, onde temos a expertise com a cannabis medicinal. Trabalhamos já há um tempo, abrangendo várias especialidades e, bom, na medida que o podcast avance, aos poucos a gente vai falar sobre as nossas abordagens nas diferentes temáticas que a gente precise. Perfeito. Também muito obrigado pelo convite, Islânio. Eu acho que é um debate muito rico e a gente realmente tem que aprofundar muito nisso. Eu sou neuropsicólogo, sou especialista em dependência química, trabalhei por muitos anos com essa temática e essa questão do uso da cannabis de forma medicinal e de forma recreativa é um ponto que tem que ser tratado com muita responsabilidade e com muito cuidado. Então, hoje eu estou também junto com o Dr. Fred atendendo no Instituto Mundaka, que depois a gente, ao desenrolar do podcast, eu vou contando como foi essa história, mas de um longo prazo de estudo realmente, de observar o trabalho que o Dr. Fred fazia para poder eu conseguir ver que existia uma responsabilidade, uma seriedade nessa questão. Porque quando a gente estuda a dependência química, por muitos anos a gente sabe todos os malefícios e todos os problemas. Mas essa parte de toda a biologia, a fisiologia, os sistemas endocannabinoides que a gente não tinha nem ideia sobre isso. Então, assim, é um passo importante. Perfeito. E eu quero começar perguntando para vocês, de um modo bem direto, o que é o canabidiol? O nosso sistema, vamos começar pela gente, no nosso olhar interno. Existe no nosso organismo um sistema que regula todos os outros sistemas. É um equilíbrio bioquímico que atinge a perfeição. E esse equilíbrio chama-se homeostase. E uma das ferramentas que o nosso organismo utiliza para isso é um sistema de comunicação celular muito complexo, que chama-se sistema endocannabinoide. Endo de dentro e cannabinoide de substância química. Significa que o nosso próprio corpo, nesse momento, está produzindo canabinoides. Os canabinoides, eles não são exclusivos da cannabis sativa, não são exclusivos de uma planta. Existem várias plantas que têm esses componentes. Só que a cannabis chega a ser das plantas o que o cachorro é dos pets, é uma criação do humano. Então a gente viu 3.500 anos atrás o lobo, que poderia ser um parceiro da gente, e desde então a gente fez todas as divisões das raças a depender da finalidade de cada uma. A mesma coisa aconteceu com a cannabis. Então existem mais de 8.000 espécies oficiais que servem para dormir, para acordar, para ter atenção, para diminuir a dor, para namorar, para estudar. Pelo perfil bioquímico da planta, ela atinge mais de 700 componentes, dos quais existe uma família que chama-se canabinoides, que são mais ou menos 150.
Agora, esses são os canabinoides externos da planta, os fitocannabinoides. Os canabinoides que a gente produz, basicamente são dois. É o 2-AG e o AEA. O AEA chama-se anandamida, que significa bem-estar supremo ou felicidade suprema. Então, esse daí é o sistema endocannabinoide, um sistema interno de regulação bioquímica, que na verdade também não é exclusivo do ser humano. Todos os animais que têm coluna vertebral possuem esse sistema. De uma forma geral, assim, a gente isso já começa com uma informação cara, né, para mim que sou um leigo no assunto, né, porque meu pensamento era, existia uma planta, o nome é maconha, não sei o nome da planta. É esse mesmo o nome oficial dela? É cannabis sativa. O nome da planta é cannabis sativa. Aham. Sativa. Sativa. Pronto. Cannabis sativa. Eu entendi que só tinha uma. Então, no caso, são várias que existem no... São infinitas, Islânio, porque a depender da propriedade de cada uma, do clima, da exposição ao ambiente, da finalidade, a gente vai cultivar para diferentes tipos de patologia, por assim Sim. dizer. Na verdade, agora é a ciência que faz isso através de equipamentos específicos que conseguem discriminar quais são as substâncias que são benéficas para um ou para outra condição. Então, como só existe dentro da cannabis sativa, na família Cannabaceae, existem outras subdivisões, que vai depender do teor de THC, que é a substância mais psicoativa. O THC é o delta-9-tetrahidrocannabinol. Esse componente é o componente que dá o barato, quando a galera vaporiza ou consome ela de alguma outra forma. Pode ser até via oral, Sim. que produz aquela alteração de consciência, os olhos vermelhos, estimula apetite e tudo mais. E existe a outra parte que não é psicoativa, que não produz todas essas alterações, que a galera fala mais da parte medicinal, que é o cannabidiol, o CBD, cannabidiol. Tem, na verdade, entre todas essas famílias, a gente vai até um pouco se confundir na terminologia, porque existe agora uma explosão de conhecimento que antes a gente não tinha. O sistema endocannabinoide foi desvendado a partir da década do 90. Um dos grandes pesquisadores a nível mundial era o professor Elisardo Carlini, da USP. Era um dos maiores produtores de ciência com relação ao uso do CBD, o cannabidiol, com a epilepsia. Então, desde aquela época, o Brasil já estava na frente desse tipo de pesquisa. E esse sistema endocannabinoide é relativamente novo, por isso que a gente não conhece tanto. Nas universidades, só a partir do ano retrasado, existem cadeiras nas quais a população estudantil da área da saúde já pode aprender sobre esse sistema que é absurdamente complexo, porque vai depender a comunicação praticamente de todas as células com uma intermediação dele. É interessante, só pegando esse gancho final que o Dr. Fred falou, eu vi até uma reportagem que saiu que as universidades americanas já possuem a disciplina de canabidiol, medicinal e psicodélicos Sim. nas universidades de psicologia, nos cursos de psicologia, né? Acho que também por isso o Conselho Federal aqui de Psicologia e os conselhos regionais estão se movimentando também em relação a isso. Agora, tem aspectos muito interessantes, como você colocou, assim, são informações que a gente não tinha nem imaginava. Então, só para que você tenha uma noção, Islânio, eu fiz pós-graduação em dependência química em 2012, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Eu viajava de 15 em 15 dias, eu estava lá. Eu nunca tive uma aula sobre o sistema endocannabinoide, eu nunca tive uma aula sobre essa questão do CB1, do CB2.
E aí eu entro nessa rápida, eu faço esse rápido parênteses de como eu conheci o Dr. Fred. Foi há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? Apresentado por um outro colega psiquiatra também, o Dr. Jimmy. E, e desde aí a gente ficou mantendo contato, né? A princípio, ele me convidou para fazer parte do projeto e tal. Eu disse, vou me aprofundar mais, né? Porque é como eu falei, a gente tem a visão da dependência química, né? Sim. Do tratamento do dependente químico. E eu indico muito para quem está em casa, se não assistiu, assistir um documentário que se chama O Cientista, né? Sim. The Scientist, e tem legenda em português, que é sobre o Dr. Rafael McCullough, Michula, Mechoulam. o, Rafael Mechoulam. o papa da cannabis medicinal. Isso. Foi quem descobriu o THC. Foi. E aí você começa a perceber, e essas informações a gente não tinha, que essa descoberta já foi conectada a uma questão laboratorial, a uma questão de pesquisar os efeitos benéficos, porque já havia efeitos benéficos na população que usava de todas as formas possíveis, enfim, vaporada, através de chá. Antigamente até a maconha servia para fazer velas, né, de caravelas, enfim. Mas existia já alguns benefícios ali sendo visto, a cura de algumas situações. Então, quando esse cientista ele faz essa imersão, ele faz uma imersão, é super interessante o documentário, porque mostra os caminhos que ele fez para conseguir a planta, para conseguir levar para o laboratório, para estudar, para descobrir o que é que tinha nessa substância, nessa planta, que causava esses efeitos e estava causando algumas curas para algumas situações específicas. Então, daí que foi descoberto a questão do CB1, do CB2, ou seja, existia de fato neuroreceptores para receber os compostos da cannabis, e foi descoberto que o composto mais psicoativo, ou seja, aquele que pode causar mais probabilidade de abuso e dependência, é o THC. Então, foi a partir daí que isso foi descoberto. Então, desde o início, eu percebi, depois de tudo isso, e também com muita aula, muita explicação com o Dr. Fred, que o processo, na verdade, científico, está sendo estudado a fundo para o tratamento, para ser utilizado em ambiente clínico, para ser prescrito de forma medicamentosa, sabe? E nunca como uma ideia de recreação, de fazer uma legalização recreativa. Isso, quem está tomando as decisões são os governos ou a população. Como nos Estados Unidos, a população, através de plebiscito, legaliza o uso da cannabis de forma recreativa, né? Mas isso não é a ciência que está falando, que é para ser dessa forma, entende? De uma forma geral, assim, qual que é a diferença do efeito corpo do THC para o CDB? O que é que diferencia uma coisa do outro e explica em termos químicos, né, o que é cada uma dessas questões. A gente pode dividir a conversa entre o uso recreacional, que também falam que é terapêutico, Sim, mas a gente não tem controle sobre os esse efeitos. tipo de efeitos, né? Nem na dosagem, nem na via, nem nada. Então, esse daí é um tipo de debate que não compete a gente. A gente foca no medicinal, em tudo que tem embasamento científico. Então, por isso que a gente fala mais de cannabis medicinal. E dentro da ciência que engloba a cannabis medicinal, chama muito a atenção que, como a própria gente tem os receptores para esse tipo de composto, esse é o motivo pelo qual uma planta que tem mais de 8.000 anos na nossa história, tomando como referência que o nosso cristianismo, Islânia, ele só tem 2.000 anos. Então, imagina uma planta que aparece numa farmacopeia chinesa com mais de 8.000 anos, onde eles colocam, esse daqui é para dor, esse daqui é para asma. Aí a gente vai definir
o uso a depender do tipo de substância para cada tipo de doença. Por exemplo, a gente sabe que o canabidiol, o CBD, né, ele tem uma afinidade como poder terapêutico para diferentes questões de neuroproteção. Então, as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, no autismo também a gente vê muito isso, né? Porque é um antiepilético. Dentro da área da neuropsiquiatria, a gente tem embasamento científico para falar que o canabidiol, em dosagens relativamente altas, é um antipsicótico. Já o THC é mais para galera oncológica, questão de apetite e principalmente dor crônica. Esse sistema endocannabinoide, voltando ao que a gente estava falando no início, é um sistema absurdamente complexo que está parindo uma nova área de pesquisa, que é a endocannabinologia. Sim. E tem uma coisa interessante, como cada ser humano é um universo e bem diferente um do outro, existe uma relação entre o nosso bioma intestinal, do qual a ciência está falando muito nos últimos 10 anos, a nossa relação com as nossas bactérias, comportamentos, várias alterações neuropsiquiátricas que são advindas desse desequilíbrio de bactérias, né, que se dividem em várias famílias. Então imagina essa relação desse bioma com o nosso sistema endocannabinoide. Aí já se aprofunda mais ao que é o endocannabidioma. Então é uma relação muito específica e pessoal do sistema endocannabinoide com o nosso microbioma intestinal. Então são novas áreas que a área da saúde está abraçando e com o avanço da ciência, a gente cada vez tem mais produção científica sobre. Basicamente, a gente fala mais do THC e do CBD, né? Como as duas substâncias mais preponderantes dentro da cannabis medicinal. Mas os canabinoides se dividem em mais de 150 tipos. Então, a gente tem o CBN, que é o cannabinol, tem o CBG, que está muito presente na copaíba, por exemplo, que é a cannabis brasileira. Sim. E o CBG, ele se divide posteriormente em THC e CBD. Então é como se fosse uma substância um pouquinho antes dos outros dois que a gente citou anteriormente. Perfeito. E uma questão assim que é importante a gente colocar é que, como você colocou, anos 90 que se iniciam as pesquisas, né, de fato voltados, né, para o uso medicinal da cannabis de uma forma geral. Que para todos os fins, anos 90 para cá tem 30 anos, né? Tô aqui fazendo recorte da minha idade, né, que nasci nessa época. E Não divulgue muito. importante. Então, assim, existe uma questão, né, hoje, algumas críticas que se enfrentam os entusiastas do uso medicinal da cannabis, que é por parte de quem critica a falta de respaldo científico, né, suficiente. Não é que a ciência nega o efeito, mas é que a ciência não corrobora no sentido de ter pesquisas suficientes para justificar, né, a prescrição. Como é que vocês enxergam isso e como é que vocês respondem a essas críticas de que não há embasamento científico suficiente para recomendação da cannabis para diversas situações que se demandam o uso dela? Perfeito, eu acho que é justamente por isso que foi feito esse convite de me aliar ao Instituto Mundaka, por causa já dessa visão responsável sobre a prescrição medicamentosa, entende? E como eu falei, a gente passou 1 ano e meio assim se falando e tal, até o dia que eu fui até o Instituto, conversei com o Dr. Fred e disse: tem sentido, realmente tem sentido, porque
A minha vida é acordar e abrir PubMed, e abrir Google Scholar, e, enfim, Scientific American, Nature, e por aí vai. E ficar lendo os artigos, né? Os últimos artigos postados pelos melhores jornais científicos do mundo. Então, eu vi que, por exemplo, eu vou trazer primeiro para uma questão pessoal. Um idoso, eh, 60, 70 anos, 80 anos, aposentado. E aí eu falo até brincando para alguns pacientes que o Dr. Fred me encaminha, que eu digo, quando eu chegar no mês 70, ou que eu me aposentar, eu peço que ele esteja clinicando para poder me prescrever cannabis medicinal. Porque o que eu vi de idosos melhorarem em questões emocionais, evitar sofrimentos desnecessários, diante de lutos, por exemplo, diante de doenças neurodegenerativas, todo essa parte emocional que às vezes não é tão vista assim até pela área médica mesmo, né, neurológica, que vai observar mais os dados concretos. Mas essa parte emocional, ela pode ser evitada. Um idoso não precisa estar depressivo, com angústia, sentindo dores e tal, e vendo os estudos comprovando ali que é eficiente, principalmente a junção, né, como o Dr. Fred estava falando, do THC com o CBD nesse caso em específico. Um outro ponto é, como também o Dr. Fred falou, epilepsia. Existem estudos robustos, nasceu daí, né, o tratamento medicamentoso. Então, é indiscutível. Autismo, suporte 2, 3, ou autismo que tenham crises significativas, eh, enfim, de agressividade, de violência e tal. É muito melhor, eu comecei a perceber diante desses estudos que é muito melhor a cannabis medicinal do que qualquer outro sedativo, que qualquer outro medicamento mais forte, entende? E aí é interessante, muito interessante eu ver a questão dos outros profissionais de saúde que trabalham com crianças autistas e crianças com outros tipos de transtornos ou deficiências, como elas lidam com isso dentro dos consultórios. Porque eu já tive surto dentro do consultório, entende? E ali tenho certeza que a cannabis medicinal controla, e a gente não para de ver no Instagram, por exemplo, crianças autistas fazendo uso disso. E os pais ficando felizes da vida, e as crianças também. Então tem como controlar, né? Então, a questão do declínio cognitivo na velhice, a questão do autismo, da epilepsia, fibromialgia, comecei a ver muito estudo de sérios. A primeira coisa que eu faço é ver conflitos de interesse, quem foi que publicou, qual foi o jornal que publicou. Então, fibromialgia é uma das coisas que entram. Isso é a minha percepção. A percepção do Dr. Fred eu tenho certeza, vai muito além do que isso. Mas isso foi o que eu percebi de fora, quando estava de fora, Sim. sabe? Então, assim, essa questão da crítica é justamente por isso que eu vejo uma abordagem diferente hoje. Como eu falei, eu sou neuropsicólogo, especialista em dependência química, que sei todo o lado negativo de tudo isso. E aí sou convidado para trabalhar dentro de uma instituição que faz a prescrição também, né? Porque não é só essa significativamente, mas também faz a prescrição da cannabis medicinal. E mais ainda, eu posso dizer que de poucos psiquiatras que me encaminham pacientes para avaliação neuropsicológica, o Dr. Fred é o campeão. Porque e eu vou colocar de uma forma bem clara, assim, sem nenhum receio do
da avaliação que é feita no início do tratamento, porque ele está me encaminhando muitos pacientes que estão começando o tratamento com canabidiol, idosos, adultos, enfim. E a gente quer uma avaliação daqui a 6 meses, para saber o impacto do tratamento, de Na fato. cognição, né? E eu utilizo eletroencefalograma quantitativo para fazer essa avaliação, além de todos os testes padronizados de uma avaliação neuropsicológica. Então, acho que é por aí, tendo esse discernimento do que e se aprofundar, porque existe muito preconceito, existe muita ignorância. Eu era extremamente ignorante em relação a isso. E também E muito lobby, né? Por outro lado, existe que também, também aí é óbvio. um outro debate que dá para se esticar a partir daí, né? É. Nada que eu sempre costumo dizer que toda vez que a FDA negar alguma coisa, algum remédio, a aprovação de algum medicamento, duvide. Estados Unidos o número 1 em dependência de opioides, e a FDA tem negado algumas substâncias que gera suspeitas, porque é um tratamento fácil, é um tratamento com pouquíssimos efeitos colaterais ou quase nenhum, e é um tratamento que dispensa, às vezes, até outros tipos de medicamento. Essa é uma Perfeito. opinião pessoal. E Fred, como é que você enxerga essas críticas e como é que você costuma respondê-las? É só abrir o PubMed, né, que é o maior acervo científico gratuito, para colocar medical cannabis, né, que aparece em mais de... Acho que abri ontem e Isso é importante, tem que colocar em inglês. tem que colocar em inglês. Não coloca em português. Sim. Aí, até em espanhol tem muita coisa, sabe? Mas inglês é tudo, né? Dispara. Eu olhei ontem, tinha 17 mil artigos. Então, assim, não tem embasamento científico. Tem que dar uma conferida, porque se fosse 20 anos atrás, tudo bem, é verdade. Assim, precisamos saber mais. Com certeza, a gente está só começando. Voltando um pouquinho mais para aquilo que o Luan falou sobre o uso, por exemplo, em idosos, o CBD tem algo que eu considero mais um suplemento, o canabidiol. Os gringos vendem na água, né? O CBD 25 miligramas em uma garrafinha de água, porque eles colocaram como se fosse um alimento, né? A cannabis. O CBD especificamente tem um poder que chama-se neurogênico, uma propriedade, na verdade, neurogênico. Então ele estimula a formação de novas conexões neuronais. E o THC, por sua parte, ele tem o poder da sinaptogênese. Então ele comunica melhor diferentes áreas do cérebro. Então isso para um idoso é fantástico. Principalmente esses tempos pós-Covid que a gente está vivenciando agora. Sempre faço um exemplo, uma analogia com aquele pessoal que gosta do vinho. Então tem aquele terroir, né? Então a galera pega, cheira, olha, lacrimeja e eles sabem, assim, poxa, pela astringência, pelo retrogosto, essa daqui é uma uva do sul do Chile, tantos graus, temperatura, eles sabem tudo a partir de um Tu também estímulo entende de visual. vinho, né? Eu- Diz, não, aquele pessoal que entende, o terroir, lá que já... Não, mas assim, quando você se conversa com a galera que entende, você vê que eles realmente sabem, né? Sim. Eu só sei por eles. Eu só sei por Eu eles. acho que é muito, eu vejo muito isso, assim, que eu estou nos bastidores, né, e trabalhando com 3 médicos, assim, bem de próximo, então eu vejo que é muita informação dos pacientes, né, Sim. ele, Aí, o nível dos pacientes por chega exemplo, dessa forma. a gente tira a partir de aquele estímulo várias conclusões do vinho, do tipo de uva, do clima e tudo mais. Aí chega um Covid e corta tudo isso, porque é a primeira coisa, né? O olfato. Então imagina se na ponta do nariz já teve esse impacto,
internamente foi devastador. E a gente vê isso na prática. Esquecimento, alterações de humor, impaciência, irritabilidade, distúrbios do sono. Aquele Covid longa, né, que agora é um novo diagnóstico, são sintomas, queixas que o pessoal repetidamente está trazendo na consulta. E diz: doutor, depois da Covid, a minha cabeça não é a mesma coisa. Aí, citando o Siddhartha Ribeiro, um grande neurocientista brasileiro, no penúltimo livro dele, Flores do Bem, ele diz que a cannabis não é coisa para adolescente, é coisa para idoso. É coisa para idoso, especificamente por essa capacidade de regenerar o nosso cérebro. Então, como é que a gente vai omitir algo que temos receptores internos para esse tipo de substância? O ano retrasado, a UFRG, no Rio de Janeiro, comprovou que existem plantas com concentrações altas do canabidiol. Uma dessas chama-se periquiteira, a planta, e que pode ser podem fazer a extração do CBD. Então, não é só a cannabis. O que a gente tem que lutar é para ter o discernimento, o esclarecimento de dividir as coisas. Você não vai procurar em um tratamento canábico, em um tratamento com a cannabis medicinal, recreação. Porque não vai ter um médico sério que diga: olha, você vai fumar um baseado 3 vezes por dia. Não vai ter isso, porque já primeiro que a Anvisa não vai admitir uma via dessa. Muito menos o conselho. Isso coloca em risco a população. E não é uma planta que é todas as plantas. Existem mais... Os livros dizem que existem mais de 8.000 tipos de cannabis, né? Das subespécies, a depender do perfil químico de cada uma. Mas, na verdade, isso é infinito. Porque em cada região vai ter um tipo de genética diferente, que se adaptou a outras situações, que produziu mais THC, menos THC, outras substâncias. É o terroir, né? É o terroir de cada planta, que existem nos Estados Unidos, né? Você que viveu lá, a galera termina cheirando e diz: essa daqui é uma híbrida assim e assá, só com olhar e com o cheiro, né? Sim. Que são os Bartender. Bartender, né? O weed sommelier, né? Mas tem um bartender, né? E tem curso de bud tender. Bud, provavelmente pelo bud ser a folha, flor, né? a flor ser chamada de bud. Aí tem cursos lá de bud tender. E uma coisa muito interessante que, só para completar essa questão do idoso, é que eu estava em Massachusetts, né, quando foi legalizado. Sim. O uso já tinha sido legalizado o uso medicinal há muito tempo e foi legalizado o uso recreativo. Então, foi muito rápido o processo de regulamentação. Foi por um processo de público, né, enfim, plebiscito. Foi um plebiscito. 3 perguntas e uma delas era a legalização recreacional. E quando foi legalizado, foi muito rápido. Foi tipo coisa de 2 meses. O governo já tinha regulamentado, já tinha dito como era para ser, enfim. E passar nas lojas que vendiam cannabis e lojas, cada uma, enfim, mais sofisticada do que a outra, estilo Apple. E ver velhinhos e velhinhas com andajá. Às vezes até com bomba de oxigênio, que lá também tem uma inserção social muito grande, né, dessas pessoas, tanto idosas como com qualquer outro transtorno mental. Então, você via fila de pessoas idosas numa loja, que lá cada ambiente tem que vender exclusivamente aquilo, né? Então, você só compra bebida alcoólica na liquor stores. Você só compra cannabis na loja, na dispensary, como eles chamam. Cada coisa para uma substância diferente. Então era muito idoso que a gente via. Uma das coisas que Celuan comentou é sobre a observação clínica, né, que você
via no idoso, né, que chegava com as questões de angústias, né, com a depressão, e como o tratamento por meio da cannabis, conseguia é o efeito remissivo desse efeito, né. E aí eu queria entender, né, de vocês, efeito cérebro, né, como é que a cannabis ela age sobre a depressão, né, e o que é diferente das medicações tradicionais, né, que já está aí no mercado fármaco consolidadas como definitivamente antidepressivos, né? Qual que é a diferença entre o efeito antidepressivo da cannabis e de medicações outras, já tradicionais no mercado? Perfeito. Deixa eu começar esclarecendo uma coisa muito séria, assim, e o principal motivo de eu ter me interessado a me aprofundar nesses estudos, tá? O uso recreacional da cannabis, por exemplo, nos Estados Unidos, o potencial de THC chega a 98, 99%. Não dá para chamar nem de cannabis. Aquilo é THC puro, em óleo, tá? Sim, A flor, né, a própria planta da cannabis pode chegar até 38, 40% de THC. São 6.000 tipos que já estão catalogados, mas podem ter muito mais que não foram catalogados, porque são cruzamentos de plantas. Então a gente está falando vamos falar de 30% de THC para quem faz o uso lá de forma recreacional. sim. A prescrição, quando é feita, e a Anvisa, ela regulamentou dessa forma, que não pode passar, eu acho que já está em 0,3, não é isso? Isso. 0,4, por aí. Se eu estou falando de 90, 30% de THC, que é o principal princípio ativo que causa, sim, problemas cognitivos, e eu estou falando especificamente adolescência, infância, sabe, que causa problemas emocionais. Poda neuronal. Exato. Destrói a poda neural, destrói o processo de maturação neural. Enfim, não é que destrói, na verdade, confunde tudo. Porque a infância e a adolescência, a gente está naquele processo de neuroplasticidade muito Das grande, por isso que sinapses as e tal. crianças aprendem muito rápido. O idoso já não tem mais essa neuroplasticidade. Sim, Então, é totalmente diferente uma criança utilizar e um idoso utilizar, sabe? Mas essa questão do THC, principalmente, é uma questão que tem que ficar muito bem clara, tá? Não é 30% de THC que você vai ingerir em uma receita médica, jamais. É 0,4, 0, enfim, alguma coisa desse tipo. E daí vem essa questão de trabalhar com essa responsabilidade, sabe? De estar fazendo esse acompanhamento. Porque existe essa diferença e precisa ser notada, entende? Esse é o primeiro ponto básico. É porque, falando com galera que faz uso recreativo de muito tempo, eles falam inclusive que a maconha que é utilizada agora tem um poder que antes não tinha. E é precisamente por esse melhoramento genético que é feito. Então, o uso recreativo, ele precisa ser levado em consideração com muito cuidado, porque isso coloca em risco a toda a população nova, que está essa árvore do cérebro em crescimento e começa a ser toda confundida com uma concentração absurdamente alta de uma substância que pode ser muito prejudicial, que pode dar passo a diferentes outras condições. Então a gente não pode ser ingênuo nisso. Por isso que até o médico que trata com a cannabis, ele precisa ter o cuidado para considerar que esse franco crescimento neural que está acontecendo ultrapassa os 25 anos de idade. Então, o uso do Exato. THC, ele precisa ser muito controlado e precisa sempre ter uma indicação. O nosso conselho,
ele só permite o uso compassivo para diferentes condições que não responderam a outras condições. Então, por exemplo, no autismo, a gente não vai usar só porque é autista. Isso não é uma indicação. Perfeito. Vai ser utilizado quando os medicamentos não deram solução, não deram, assim, nenhum tipo de qualidade de vida, ou os efeitos colaterais foram muito pesados, e realmente teve um comprometimento no comportamento que às vezes já compromete a vida, tanto da família quanto do próprio paciente. E agora imagina, a natureza, anos atrás, né, eles falavam, nossa, a cannabis não era tão potente. E essa galera está experimentando plantas que têm 20, 25% do THC. Então, eu não imagino como é alguém consumir algo que tem mais de 90%, 99%. Isso daí deve ser, assim, absurdamente viciante, eu imagino, né? Então, a gente precisa falar mais disso. Precisa falar do que realmente pode acontecer com esse tipo de compostos que a gente não conhece. Então, o principal problema é o véu da ignorância, porque a gente termina não sabendo do que acontece. E agora, existem muitos produtos. Na farmácia, existem mais de 30 produtos de cannabis. E a gente, na classe médica, não tem conhecimento sobre compostos da cannabis. Imagina sobre produtos. Então, na verdade, esse tipo de... Eu fiz pós-graduações dentro da cannabis medicinal e vários cursos, e é congresso, seminário, workshop, tudo que aparece, a gente está aprendendo. E desde o início até agora, a gente vê o crescimento da cannabis que ultrapassa 400% por ano, sendo que os médicos prescritores não ultrapassam 1%. Então, como é que a gente vai saber do que se trata? Qual é a interação medicamentosa? Porque no final é a nossa responsabilidade como classe médica entender as diferentes interações medicamentosas. E a gente vai depender de quem, se não? Dos farmacêuticos. Mas eles, no final, eles não fazem o acompanhamento do paciente. Eles podem indicar a substância, mas não fazem o acompanhamento. Então, não é uma obrigação que fica exclusiva para o médico. Por isso que a gente trabalha em equipe. Porque a visão, por exemplo, que o Dr. Luan traz para mim é uma visão internacional. É um conhecimento super apurado, desde a especialização dele, para trazer, olha, a gente está perante novos compostos com uma potência absurda, que podem trazer reais problemas para a população que são grupos de risco. Toda substância, Islânio, o leite tem grupo de risco. O leite, o glúten, celíacos, grupo de risco. Tem galera que... O leite é terrível, O leite né? é terrível, de fato. Segundo os endócrinos. Tem compostos aí que você pode comprar na farmácia que podem produzir uma hepatite fulminante. E a gente não entende de interações com esses compostos. Tem muitos fitoterápicos que são perigosos. Então, a gente não pode se omitir desse debate. Sim. Então, é para isso que a gente está aqui, para conseguir transmitir um pouquinho do que a gente vivencia no nosso cotidiano. Deixa eu complementar, porque assim, eu sempre provoquei muito o Dr. Fred em relação a essa questão desses debates e embates, né? Porque eu acho que eu aprendi, passei um tempo na minha vida também trabalhando no setor público, com políticos, enfim, e tem certas coisas que a gente tem que partir para esclarecer, para mostrar, olha, é desse jeito aqui. Se tem alguém fazendo diferente ou utilizando um outro tipo de protocolo, aí não é esse que é o recomendado. E a questão do uso, por exemplo, o que aconteceu no STF, né? A descriminalização da cannabis sativa, 40 gramas ou 6 plantas. Não tem nem pé nem cabeça.
do ponto de vista técnico, não estou falando do ponto de vista jurídico, enfim, cada um que na sua área que entenda como achar conveniente, mas do ponto de vista técnico, científico, não tem absolutamente nenhum sentido esse tipo de descriminalização com base em 40 gramas, porque o que é 40 gramas? 40 gramas é um iPhone desse, um pacote, eu acho, de iPhone. Eu sei porque eu fiz até uma aula sobre isso, de maconha. E 6 plantas, o que 6 plantas pode dar de cannabis, da flor da cannabis? Pode dar 50 gramas ou pode dar 1 quilo, pelo menos foi o Google que eu fiz, entende? Então não tem qual é o sentido que você faz em você legalizar, você pode portar 40 gramas, mas você não pode comprar, você não pode usar, você não pode, enfim, vender, comercializar, você não pode nada, só pode estar com ela. Então caiu do céu, né, na sua mão, 40 gramas. E 6 plantas, você pode andar, então, dentro do carro, é isso, talvez, com 6 plantas de cannabis sativa fêmea, que ainda tem esses detalhes que eles colocaram que eu achei super interessante, assim, jurista discutir essas questões. E tem uma fala do ministro Luiz Fux que é sensacional, que ele fala, eu me sinto constrangido em tomar uma decisão como essa, porque a nossa interdisciplinaridade tem limite. Quando a gente foi decidir alguma coisa em relação à escola, crianças, a gente chamou os conselhos para discutir sobre isso. E a conclusão de 40 gramas foi concluída da seguinte forma: 3, isso porque eu acompanho muito, tanto eles como a FDA, enfim, 3 ministros disseram que poderiam aceitar 60 gramas. 3 disseram que não, que só aceitariam 25. E aí eles, bom, então nem eu nem vocês 40 gramas. Assim, qual é o fundamento científico, técnico, qual é o fundamento de fato que houve ali para decidir que 40 gramas não é prejudicial para o ser humano e que ele não deve responder legalmente por isso, tá? Esse é um ponto, né? E outra questão, o, a, novamente, o potencial de THC da substância, né? E aí, porque jogaram também para a Anvisa, querendo responsabilizar. Aí, pela primeira vez na história, eu vou defender até a Anvisa, que tem feito um trabalho sério, paulatino, Sim. sabe? Começou com 0,2% de THC, foi para 0,3%, 0,4% agora, entende? Então, assim, a Anvisa está fazendo o processo que deve ser feito, né, para a parte medicinal. O que o STF fez foi simplesmente colocar em risco a vida de muitas crianças, muitos adolescentes, porque aí é onde é que está o grande problema. É o uso recreacional por parte desse perfil, desse público específico. E quais os riscos, né? Eu vi vocês falando que o THC, a alta concentração, né, ele destrói, né, ou bagunça, né, as sinapses, as podas, né? E as implicações disso em termos de riscos, né? O que é que de pior pode acontecer, né, com um adolescente, um jovem que na fase do seu desenvolvimento, né, faz um uso abusivo, né, dessa substância? Perfeito. Eu acho que a maior consequência, sem dúvida, vai ser cognitiva e Sim. emocional. Sem dúvida. Vai ser dificuldade na percepção, dificuldade nas habilidades de tomada de decisão, de Permanente. planejamento. Não, talvez seja reversível e talvez não. Sim. A gente aí não tem estudo que diga vai ser assim ou vai ser assado, mas existe uma grande probabilidade disso acontecer. Agora, se vai conseguir reverter no futuro ou não. Por isso que o Dr. Fred falou, antes se entendia que até os 21 anos de idade o cérebro parava de amadurecer. Então ele parava de criar redes neurais, enfim, neurogênese e tal.
Agora se entende que a pessoa pode passar dos 25, 30 anos e o cérebro ainda está nesse Criando processo, essas redes, né? até começar o O declínio. declínio normal. Então, o que acontece? Nessa fase da adolescência, ou principalmente da fase infantil, tem muito essa questão de atrapalhar todo esse processo neural. Então, assim, as questões cognitivas são afetadas, as questões emocionais são afetadas. E se a gente for falar de um uso recreacional abusivo ou propriamente dito uma dependência em um adulto, você vai ver muito o que a gente chama de síndrome amotivacional. No adolescente é muito mais rápido. No adulto vai demorar mais, mas se o abuso for constante da substância, ele vai chegar lá uma hora. Mas no adolescente você vê imediatamente. É por isso que o Dr. Ronaldo Laranjeira, que é um dos mais renomados médicos psiquiatras no Brasil, da Unifesp, falou que se for legalizar dessa forma, a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem controle do adolescente fazer uso de bebida alcoólica, imagine fumar um baseado, tá? Sim. Então vai ser uma geração do nem estuda, nem trabalha. Como já é, né? E isso, falando tecnicamente, é síndrome amotivacional. E a alteração do circuito de recompensa, né? Ah, sim, sem dúvida. Isso é um processo que vai levar o indivíduo a um limiar, por exemplo, de frustração muito menor. Porque vai alterar o seu sistema de recompensa. Então, Sim. você vai buscar um prazer imediato. Então, você não vai entender. Imagina um adolescente fazendo uso de uma substância como essa, que está dando a ela um prazer imediato. Qual é o interesse de passear de bicicleta com os pais, de comer um chocolate, tomar um sorvete com os amigos? Você entende? Então, assim, começa por aí, né? Começa por essa questão. E o THC, o que o THC faz no cérebro de forma fisiológica é simplesmente fechar as portas para serotonina, para dopamina, principalmente dopamina, para recaptação. Sim. Então, cada vez mais substâncias prazerosas, como serotonina, vão se acumulando ali na fenda sináptica. Só que chega uma hora que o cérebro também ele está programado, desde que a gente nasceu, para economizar energia, ele não vai mais produzir naturalmente a serotonina. Sim. Ele vai esperar o estímulo Externo, né? externo. Isso é uma outra coisa que, quando eu fiz a especialização em dependência química, eu fiquei extremamente fascinado. Todas as substâncias que a gente acha que pode alterar o humor, enfim, ou drogas, na verdade, já está no nosso organismo. O que elas fazem né, ou estimular ou inibir os neurônios, entende? Para liberar determinadas substâncias. Mas o que a gente sente é aquilo que é produzido Em naturalmente. resumo, a afirmação popular de alguns defensores da legalização que diz que maconha não vicia é mito. Com certeza. É Com mentira. certeza, Maconha vicia. Vicia. é claro. Vicia tal qual uma cocaína, um crack ou é menos? Por aí. O tipo assim a gente exato, a gente não detalha o nível, o grau de dependência. Tá muito dependente ou pouco dependente. Ou Sim. você está dependente ou você não está dependente. Ou você é usuário recreativo e social e consegue ser, tem pessoas que conseguem, ou você de qualquer tipo de droga. Ou você é abusador ou você é dependente. É Sim. assim que a gente classifica. Agora, essa questão de a cannabis não causar dependência, isso é um mito É que já foi mito. derrubado há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Há risco, né, de um
alguém que faz o uso abusivo da maconha desenvolver esquizofrenia, algo do tipo, ou não? Não há relação. Eu pergunto do que você colocou, de ela bagunçar as redes sinápticas e da captação de informação e tal, né? Há risco de confusão da realidade a partir dela. Olha, eu acho que o Dr. Fred vai poder falar melhor do que eu, mas na minha época de aprofundamento nessa questão, eu vi muitos estudos relacionando o uso da cannabis dessa forma, com alto teor de THC, porque é sempre extremamente importante lembrar, a gente está falando do recreacional, Sim, tá? Que a gente não tem, às vezes, nem noção de quanto de THC que tem tem ali. ali, né? Mas muitos estudos relacionam a questão, se você tem uma prevalência a uma psicose como esquizofrenia, possivelmente o uso da cannabis ou da maconha, do Potencializa. THC, poderia desencadear. Mas isso são estudos bem antigos. Eu não sei se ainda eles se confirmam até hoje, entende? Quando você tiver uma base genética que traga esse conhecimento específico de que existem algumas pessoas que alguma substância vai promover a desregulação emocional, e uma delas pode ser o álcool, pode ser algumas medicações. As substâncias químicas que a cannabis aporta, principalmente comportamentos de vício, de abuso, com certeza vai contribuir à piora de praticamente todas as funções emocionais e cognitivas. Então, não é que a cannabis vai produzir, não. Mas ela pode facilitar vários problemas de desregulação emocional e cognitiva. Vai potencializar toda aquela bagunça que já existe em um cérebro que tem uma condição pré-existente. Muito Então, bom. isso é o novo que a gente vê. Ouvindo um grande especialista de autismo, por exemplo, ele diz que atualmente a gente sabe que o uso de ácido valproico, por exemplo, que é uma medicação antiepilética, na gestação tem uma relação direta com uma porcentagem nos autistas, nos bebês autistas. E eles até produzem nos camundongos, quando o rato está gestante, já produzem, já fazem aquela inoculação da substância e já comprovam através de comportamento que alguns deles já nascem com comportamentos autísticos. E a mesma coisa acontece com álcool, por exemplo, na gravidez. Infecções, tanto víricas como bacterianas, e uso de maconha fumada na gravidez. Então, não é só relação com bipolaridade e esquizofrenia, o autismo também tem uma relação no período Gestacional, né? gestacional. Então, o que a gente tem que promover é precisamente esse tipo de debates para trazer informações para a população, para não cair no que, não, mas todo mundo usa, é uma planta, é da natureza, se eu fumo e me sinto bem, é terapêutico. Não é assim. Não é assim. Precisa muita informação para a gente quebrar muito mito que está existindo aí. Então, fico feliz que a gente possa ter esse debate, que a gente possa trazer informações novas para tudo isto, porque existe até agora um desconhecimento muito grande na parte científica, né? E o nosso trabalho é exatamente isso que a manhã diz, né? Você só está fazendo o seu trabalho. A gente está fazendo só o nosso trabalho aqui de trazer informação nova, atualizada, sobre substâncias que a galera acha que é inócua. Não, é uma planta, é natural. Não. Tá. Qual é a via? Qual é a dosagem? Qual é a indicação? Primeiro, tá? Qual é Tem o limitação? tipo, né? Claro, qual é o tipo? O que você... Porque, por exemplo... Mais de 6.000 catalogados. É um mundo. A gente não sabe qual é a dosagem de um chá de camomila, Islânia.
Então imagina uma cannabis que tem 6.000 aí tipo de genéticas diferentes. E qual vai ser a via da administração? Qual é a finalidade do tratamento? E por quanto tempo? Então, é uma ciência nova. É uma ciência nova que precisaria estar nas cadeiras lá no início Da formação, da formação. E não estou falando dos médicos só, pô. A galera que mais trata a parte da saúde mental, que mais fica com o paciente, são os psicólogos, os neuropsicólogos. Uma pergunta aqui ao vivo. Quem mais encaminha para o médico psiquiatra? É o psicólogo mesmo. É o psicólogo. Sem dúvida. Porque a quantidade de paciente que eu já encaminhei, entende? É absurda. Então, Eu imagino. a gente não entender isso, meus encaminhamentos são encaminhamentos até que eu peço desculpa com todo respeito e tal, mas eu coloco minhas visões lá. Então, está sendo muito bom trabalhar porque a gente está discutindo. E pode ter certeza, trazendo o que o Dr. Fred estava falando anteriormente, nós vamos trazer alguns estudos de caso muito interessantes, sabe? Porque nós, como eu estou falando, a gente, eu estou fazendo a avaliação neuropsicológica no início do tratamento, entende? E daqui a 6 meses a gente tem a Fazer esses pretensão de comparativos, né? realizar. E tem projetos de pesquisa em andamento também, solicitação, conselho de ética, para que a gente possa avançar cada vez mais nessa questão mesmo. E é muita coragem, assim, de um médico eu dizer, não, tudo bem, pode fazer. Eu quero ver o resultado. Agora, quais as limitações que vocês enxergam em estar discutindo a nível Brasil o avanço do estudo da cannabis em um país onde existe a proibição, né, do plantio da maconha? Claro que já há uma permissão para esse uso medicinal, mas em termos gerais, né, no mundo paralelo, há essa proibição. E aí existe um risco, né, em termos gerais, né, como é que se diz? De haver um desvio de finalidade, né? E, além disso, alguns embarreiramentos que lá fora, por exemplo, poderia ser mais fácil, né? A burocracia para plantar, para transportar, enfim, e aqui no Brasil não se tem, né? Como é que vocês, olhando para fora, olhando para aqui, né? Como é que vocês enxergam a burocracia que existe no que se permite hoje aqui se fazer de pesquisas e de avanços, né, com a proibição e que lá fora não tem, por exemplo? Eu acho assim que profundamente, sinceramente, a Anvisa tem lidado com isso de uma forma muito bem. Sim. Eu acho E que muito séria. é muito séria. Porque senão já teria legalizado, liberado, porque estamos falando de medicinal. Sim. Não estamos falando recreacional. Recreacional tá aí, tá? Você pode plantar 6 plantas dentro da sua casa, entendeu? O STF diz que você pode, então você pode, né? Então a gente não está falando desses casos, né? Aí é o tipo de debate em que a gente não entra, Sim. né? Tipo, não vale a pena ir por aí. Mas em relação à questão medicinal, a Anvisa tem tratado isso com muita seriedade. Mas há uma burocracia diferenciada, por exemplo, Brasil que tem a proibição e que lá fora não tem, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, tem uma burocracia diferente, é mais livre lá, aqui tem algumas questões que não pode, e se tiver, quais são, por exemplo? Os gringos são mais comerciais, né? São mais rápidos também, Rápidos. né? Estudos. Pela própria divisão, né? Que eles têm, né? Nível federativo. Sim, cada estado com a sua lei e tal. Exato. Então, Muito mais. essas federações, elas são rápidas, né? Abrem um plebiscito de hoje para o próximo mês e eles já veiculam muita coisa. Mas eles sempre estão É isso que a gente tem que aprender dos gringos. Que eles sempre estão na vanguarda. Eles erram primeiro. Eles erram primeiro. O que os Estados Unidos fez para mim foi desculpa interromper, foi um erro muito crítico que as contas vão vir daqui a pouco. Porque foi essa legalização na base da grama. Porque lá, por exemplo, em Massachusetts, se eu não me engano, você não podia comprar mais do que 20 gramas numa loja. Só que era 20 gramas com 90% de THC.
E não, é isso que eu sempre coloco. Você não tem como fazer uma legalização dessa substância com base no peso dela. É com base na potência dela, Sim. entende? Então, isso fica muito claro. Eles fizeram isso e os estudos agora que estão saindo, todos estão indicando pelo aumento da quantidade de adolescentes e jovens adultos com síndrome amotivacional, com déficit de atenção, que não tinha um histórico antes na infância. Já estão discutindo se possivelmente pode existir um TDAH para ser diagnosticado no adulto, mesmo que a gente sabe que tem que ter os critérios na infância, porque estão vendo que fizeram TDAH transmitido via. via esse nível de THC, via celular, tablet, televisão, Açúcar. açúcar, multitask, via essa realidade social que a gente está vivendo. Então, assim, os Estados Unidos, não sei, eu me pergunto muito qual foi a pretensão de um estado, por exemplo, que tem as melhores universidades do mundo, concordar com a legalização discriminada e recreacional, mesmo para maiores de 21 anos de idade. Mas a gente sabe que lá também não tem os adolescentes que falsificam as identidades também para poder entrar numa loja dessa, entende? Então, já tem os estudos e estão todos em alerta. Todas as organizações de saúde americanas estão em alerta para isso. E hoje aqui, assim, a nível do Brasil, para que se haja uma segurança nas pesquisas, né, para que se haja uma segurança no plantio para a parte medicinal, quais são as medidas de segurança, né, que se constroem em torno disso, para que, por exemplo, nas fazendas de plantio não haja um desvio ali para tráfico, ou que haja algum desvio de substâncias para o mundo paralelo do tráfico? Como é que vocês têm noção de como é que funciona isso? Hoje, eu acredito que o STF resolveu isso. Não, eu falo a nível farmacológico, sim. em termos da como é que essa segurança acontece, né? A Anvisa, como é que a Anvisa controla a produção? Explicar muito melhor do que eu, mas pelo meu conhecimento, assim, se você está comprando numa farmácia, você está comprando em um laboratório. Sim. O laboratório fez o medicamento, não foi nem aqui, a maioria, todos são importados. Então, assim, já vem de fora, né? Ninguém está plantando aqui para fazer. Agora, tem associações que fazem esse plantio para até facilitar o acesso, porque é muito mais barato, óbvio, a uma mãe de um autista, por exemplo, comprar daqui do que comprar na farmácia de um laboratório internacional. Mas tem essas duas vias, entende? Eu visitei umas fábricas de farmácias e mudou a perspectiva que eu tinha com relação a cannabis medicinal, porque são fazendas que a gente vê em filmes só. Era interessante que você já entrava e ficava tudo coberto, como se você fosse um astronauta. Aí que a gente tem barba, rapaz, era um processo, você entrava só olhando assim, você não sabia quem era quem. Então, tudo eram uns Teletubbies albinos. Cara, a gente entrou, mas estou falando... Isso não é uma fazenda. Aí você entra assim e aparece como se fosse uma tenda absurdamente alta, com um clima controlado, e do lado tem um laboratório. E eles têm 150 genéticas próprias, entendeu? Mas eles têm um banco genético dentro de uma estufa. E aí, quando você vai vendo, eles produzem para outros tipos de países que não permitem que a planta encoste no chão. Mas pode usar, né? Mas permite o uso. Isso. Então, tem outras genéticas que são específicas para cada país.
Só que a gente está falando de estufas de 50 metros de largura por 200 metros de... Caraca. Só que quando você sai, você vê outras 50 estufas. Então, imagina o nível de investimento para isso. E de controle, né? É só controle. você se perguntar qual é o interesse de um cidadão que fez esse investimento entrar em um processo ilegal de Sim. vender, de traficar. Não tem interesse absolutamente nenhum. Ele já está coberto ali de tudo que é regulamentação. Dos aparatos Dali vai legais. direto para ou outro laboratório ou lá mesmo é feito e é distribuído. Agora, já partindo para aquelas decisões, eu queria realmente enaltecer o trabalho que a Anvisa está fazendo. A gente tinha outras opiniões da Anvisa, mas a gente vê que ela se nutre, essa agência, ela se nutre das experiências externas. É E ela verdade. tem seguido um processo tão sério e respeituoso que no calor das decisões políticas, ela Isso. não se abalou. Sim. E ela continuou fazendo porque realmente agora a gente vê países que estão voltando atrás. Ah, vamos liberar. Beleza, liberaram. Aí pagaram a conta. Aí estão voltando. E, graças a Deus, a Anvisa está sempre trazendo todas aquelas informações frescas para serem digeridas e para que a nossa população, que ainda é ignorante nesse quesito, e digo população em todas as áreas, medicina, psicologia, todas as áreas da saúde, porque somos as áreas que a gente deveria entender, a gente deveria saber quais são os tipos, para qual é a finalidade e tudo mais. Mas, por exemplo, se em algum momento a gente tem uma liberação do cânhamo, que não tem o THC, não tem a substância viciante, a substância psicoativa, a gente chama, a gente pode virar um polo industrial. Porque a partir do cânhamo a gente faz tudo. Faz tecidos, medicamentos, roupas, madeira, concreto. Então, é muito promissor o mundo canábico nesse quesito, não só da parte medicinal, sino da parte industrial. Então, a gente vai ver muitos capítulos ainda dessa planta. Sim. Essa planta tem muito para trazer para a gente, não só na parte econômica, na parte da saúde, senão é uma perspectiva social. Por exemplo, a monocultura que impera no nosso pequeno estado, ela pode ser grandemente impactada por uma cultura do cânhamo, que enriquece o nosso solo, que casa muito bem com a agenda da ONU, que quer plantas que produzam menos liberação do gás carbônico, que pode ser utilizado para o gado, alimento no geral, altíssima fonte proteica, vegetal. Então tem um panorama futuro muito promissor dentro da cannabis. A gente vê na parte medicinal que ela precisa ser primeiro educativa. E depois da educação, a gente terá um panorama muito mais claro do que vai acontecer nesses próximos capítulos no nosso mundo canábico brasileiro. Mas a gente já vê, aprende sobre as experiências gringas, americanas. A gente vê realmente de que era um caminho muito precipitado e sempre com a contaminação do lucro, né? Não, vamos fazer já... Ou de resolver alguma coisa, né? Porque como no caso aqui foi tipo a penitenciária Cheia estão cheia, vamos jogar para a saúde. Agora é problema da saúde, porque agora que vai encher são os carros. Entende? Eu imagino todo mundo que trabalha em CAPES, AD, olhando, né, para essa decisão. Porque foi exatamente isso, né? Vamos desafogar a justiça e agora quem resolve aí é a saúde. Sim. Então a população é a diretamente interessada nisso, porque todo mundo vai virar velho. Assim, quase todo mundo vai chegar a velho, né? E velho para mim é depois do Covid, depois dos 40, 45, a gente já tá ali, né? Já tá ali. Já precisa suplemento, já precisa cuidados especiais. A nossa geração, meu Deus, a geração, né, do pessoal tarja preta, né,
pessoal que está A partir dos 30 já, né? O já vi- precisa já chega. vivendo difícil. Imagine com 50, 60 No anos. consultório tem isso, mas você consome alguma substância? Eu disse, não, doutor. Deus me livre. Eu só tomo meu estimulante pela manhã, depois tomo meu antidepressivo, depois tomo café, não gosto de muito açúcar, Um tô dormindo ansiolíticozinho pouco, para dormir. ansiolítico indutor do sono, mas drogas assim, não consumo não. Então, né? Agora, para a gente finalizar aqui, uma pergunta importante para vocês. Hoje, né, chegando no consultório, a gente sabe que, querendo ou não, a indicação medicamentosa, ela é individual, né? Você não tem uma receita de bolo, né, que vale para mim, para você ou para fulano. Quem é eu para dizer, quem sou eu para dizer a gente, né? Geralmente a gente, de novo a gente, geralmente se recomenda, né, se prescreve a medicação, né, de acordo com a avaliação do caso clínico, né? E na sua experiência, né, com o seu conhecimento, quando não prescrever o canabidiol como um medicamento alternativo para um paciente, ainda que, por exemplo, outras medicações já deram errado ou sequer foram testadas ainda. Quando é que eu não prescrevo? Principalmente quando existe o perfil do paciente que ele realmente não precisa e quer utilizar para outra finalidade. Sim. Perfil adictivo, né? É, mas assim, a indicação se faz quando existe a indicação de uso compassivo. Tentou muita medicação, não deu certo, muito efeito colateral, a vida não está melhorando com as terapias tentadas. Quando já se tentou muita coisa, já é uma indicação para testar, dar uma qualidade de vida com substâncias naturais. Sim. Então, não é qualquer paciente que precisa. Não é qualquer paciente que vai sair com uma receita. Na verdade, até são poucos, porque a gente vivencia isso na prática diária. E existem o conselho, ele limita, né, as prescrições. Né? Então, tem patologias que já são elencadas pela indicação específica. E o outro grupo, que é o grupo do compassivo. Tentou muita coisa, não deu certo, não melhorou a vida, se indica para esses casos. Perfeito. E Luan, para a gente fechar, na sua prática clínica, né, como neuropsicólogo, como é que você tem enxergado, por exemplo, a diferença de evolução falando aqui de antidepressivos, né, de pacientes e aqui especificamente dos idosos, né, dos pacientes que são tratados com o antidepressivo tradicional, né, e com o cannabis. E se você já acompanhou casos de quem era acompanhado com uma droga específica e depois mudou, como é que você observou esse desenvolvimento desse paciente? Sim. Primeiro, existem muitos casos, né, de essa troca medicamentosa, paulatina, de uma forma correta, devagar, e que tem apresentado muitos, enfim, principalmente nos idosos, muitos efeitos positivos. Agora, a gente precisa ter um banco de dados, sabe, ver para crer nosso, Sim, e é isso que a gente está construindo. muito O bom. que a gente está fazendo é discutindo cada caso, fazendo essa avaliação neuropsicológica com a utilização de neurotecnologias para fazer esse mapeamento cerebral no início do processo do tratamento, discutir o caso e depois a gente refazer e ver essa diferença. Então, a diferença ela é muito nítida, né? No equilíbrio, pelo menos falando bem grosseiramente e diretamente, no equilíbrio da atividade neural, da atividade cerebral. Ela é muito clara, tanto no equilíbrio como no desequilíbrio. Então, é por isso que, por exemplo, um paciente que tem um cérebro hipoativado, ou seja, está ali trabalhando, principalmente nas regiões frontais, em delta, em umas frequências lentas, teta,
e começa o tratamento medicamentoso, a gente consegue refazer esse mapeamento e ver a diferença de forma muito clara em 3 meses, Como é que responde, né? entende? E dá para ver que existe um ajuste. Então, essa eu vou ficar te devendo de uma forma mais completa, mas que é o que mais está me motivando e nos motivando a realizar esse trabalho. Ter esses estudos de casos bem detalhados, sabe? Exatamente do antes, do depois. E esses projetos de pesquisas também que a gente está envolvido para poder oficializar isso, passar de um estudo de caso para, de fato, um projeto de pesquisa que possa ser publicado, entende? Muito bom. E o bom é que uma conversa assim, ela limpa muitas arestas, né, que existe, né, sobre o debate em torno da cannabis medicinal, né? Porque geralmente, né, visto de fora, parece que todo médico, né, que trabalha com cannabis, que receita cannabis, tem um pé dentro da legalização, né, da cannabis e tal. Então Pois é. há um debate político por fora, né? Há um preconceito social, né, em relação, né, já pelo uso da maconha, enfim, de modo recreativo, né? E como é importante essas discussões para a gente entender, né, o lugar de cada coisa, né? Ciente de que há um debate específico, né, para o uso da cannabis medicinal, né, cônscio de que ali existe pesquisa, existem estudos, né, e que outra coisa diferente é a discussão política, social, cultural, né, Uhum. do uso recreativo. Partidária, Exato, ideológica, né, do uso enfim. recreativo da maconha, digamos assim. E isso é importante, né, para que a gente consiga compreender, de uma forma geral, de uma forma global, né, para onde a coisa está caminhando, né, Uhum. nesse sentido, porque, querendo ou não, a gente tem ciência de que, os estudos estão aí, os estudos estão apontando de que tem como é que se diz? Uma prevalência, né, de efeitos e tal, etc., né, e que é preciso caminhar, é preciso realmente aprofundar, é preciso que a coisa caminhe, né? E nesse sentido, foi um prazer tê-los vocês aqui, né, para ter esse papo, né? Com certeza, já estou aqui com as anotações, né? Esse tema abre porta para outros temas, no fim das contas, então, sem dúvidas, eu vou contatá-los mais uma vez, né, para estarmos aqui em outros momentos, né? E mais uma vez, para mim particularmente foi uma aula, né? Eu sou muito leigo nesse assunto de forma geral, né? Mas foi uma aula entender, né, como é que se dá as relações, né, sinápticas e tal, enfim, né, de como, enfim, foi para mim foi uma aula de forma geral. E Uhum. eu queria Deve ter sido bem diferente do que você esperava, né? Porque eu entendi o que você falou em relação a esse consenso comum de que, tipo, se é prescritor, se é médico que prescreve cannabis, ou se é alguém que é a favor da cannabis medicinal, é também a favor da cannabis não, eu recreacional. Isso é eu por sorte não eu não venho desse desse pensamento mais geral, mas entendimento, um é o entendimento que entendimento geral, né, exato. infelizmente é um senso comum, né, muito colocado, né, se misturam, né, e aí eu acompanho muito os debates na Câmara, por exemplo, enfim, sobre esse assunto, e é muito comum, né, quando vai na Câmara dos Deputados se discutir sobre a cannabis medicinal, a discussão vai para o campo de que é tudo maconha, no fim das Uhum. contas, né? E eu Isso tô é verdade. partindo daí, né? É. Como os legisladores estão olhando para a discussão, né? Um ou outro que diferenciam cannabis medicinal, recreativa, mas no geral a discussão sobre o uso da cannabis medicinal cai no mesmo patamar da discussão do uso da maconha recreativa, né? E isso tumultua o debate, né? Exato, é o que deveria deixar com a Anvisa, né? Deixa Sim, ela resolver, é a agência que é especializada nisso, né? Acho que exato. é mais
a questão política, ideológica, de discutir, de levantar polêmicas e tal, do que uma questão, ó, vamos resolver, vamos estudar a fundo. É como eu fiz, tipo, não, peraí, deixa eu ver se isso tem sentido, entende? Mas é isso, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem final, assim, é que Pode, o microfone está aberto para vocês darem suas considerações finais. perfeito. Então é que assim, existe muita responsabilidade, como você viu, existe muita ética, muito compromisso, muito cuidado com o paciente, muita vontade de descobrir cada vez mais como fazer melhor, entende? Porque o que a gente está desenvolvendo são verdadeiros biomarcadores, e, sabe? Biomarcadores, para quem não tem ideia do que eu estou falando, é você saber exatamente o ponto exato, a dosagem exata que aquela pessoa precisa, Sim. sabe? Então é complexo, existem vários estudos no mundo em relação a isso. E um outro ponto só para finalizar é que essa questão do uso recreacional, do uso medicinal, se a pessoa quer fazer o uso recreacional, faça. A gente também não tem nada nem a favor nem contra isso. Não cabe a gente discutir isso. Agora, cabe a gente realmente pensar bem nos nossos pacientes, cuidar bem dos nossos pacientes e ter certeza que eles estão tendo melhora. Perfeito. Esse é o nosso foco principal, entende? Perfeito. Dr. Fred? Eu estimularia a população a correr atrás de informação nova, tá? Eu gostaria que a população, os ouvintes, né, desse podcast, eles ficassem com a ideia de é porque a maconha mata neurônio. Tá, quem disse? Eu vou perguntar então pro Google. Não estou pedindo nem para entrar em uma plataforma médica, não, vai no Google, assim, pergunta quais são os benefícios dessa planta. Porque a gente pode ficar demonizando algo que não precisaria ficar desse jeito. Que a gente poderia correr atrás de maiores informações e ver que em algum futuro próximo será uma ferramenta que aportará a uma qualidade de vida para mim ou para os meus. Então, olhar mais com carinho a nossa natureza, tá? Não estou falando só agora de uma planta. Estou falando no geral. Olhar com carinho as plantas medicinais. É um contexto mais amplo, porque a gente terminou em esse processo urbanístico ficando muito pé no chão e a gente deveria voltar a pé na terra. Então, esse contato com a natureza está deixando a gente doente. Então, a gente vai falar, logicamente, só de uma planta, mas existe um mundo que a gente precisa reconhecer, precisa voltar a essas origens. Assim como agora a gente recomenda voltar para aquele básico bem feito, durma mais cedo, coma melhor, coma coisas mais naturais, tudo mais. A mesma coisa, poxa, quais são as plantas que podem me ajudar? Então, não falando só aí da cannabis, tem muita outra planta que a gente deveria olhar com mais carinho. Uma copaíba, se alimentar de outras plantas que não seja a trilogia alface, tomate e cebola. Né? Os termos são Suplementos, né? suplementar, Nutricionais, né? pô. Tem muito Suplementar, maioria 100% natural, né? dê uma olhada sobre o magnésio, a carência que a gente tem do magnésio no nosso solo, a gente deveria suplementar. Você come peixe, só em Semana Santa uma vez no ano. Não, pô, então suplementa um ômega 3. Eu chamaria mais a população para eliminar o quem disse, sabe? Ou implantar nesse chip. Quem disse? Não, é porque você não deveria usar. Sim, mas quem disse? E correr atrás de informação nova. E se não quiser fazer tudo isso, olha, é só entrar em contato com a gente. O nosso Instagram ele é aberto para que todo mundo possa enviar uma pergunta. A gente não, assim, falando no individual, eu não me comprometo a responder muito rápido, porque é muita gente. Mas
temos aí os canais para tirar as dúvidas. Sim. Então, eu convido a seus ouvintes a que entrem em contato com a gente para procurar essas informações, porque não somos outras coisas que promotores de qualidade de vida. Então, é a nossa obrigação trazer para aqui tudo que possa melhorar a qualidade de vida de todos os nossos chegados e não chegados. E agradecer o convite, meu caro, a gente está sempre à sua disposição. Isso daqui foi bem tranquilo, foi uma troca de informações muito interessantes, e a gente se coloca à disposição para quando você quiser abordar outra temática, estamos a postos. Muito obrigado. Perfeito. Eu que agradeço a vocês e a vocês que estão nos assistindo. Até a próxima.